fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário você crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que te buscam. Irmãos, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele diz: olha, se você me buscar, eu vou te presentear. Ele é maravilhoso, amém? Nós estamos falando sobre fé. Aleluia. Vamos fazer umas confissões? Diga comigo: cumprirei o chamado de Deus para a minha vida. Eu sou um canal de bênção para as outras pessoas. Os meus filhos viverão servindo e amando ao Senhor. Os meus negócios serão mais lucrativos a cada dia. Eu sou próspero e generoso. Eu viverei em saúde. Amém? Diga comigo: crie, por isso eu falei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, no domingo passado eu ministrei sobre isso, sobre falar, né? Falando fé. E aí eu citei algumas coisas que temos vários outros textos. Eu quero citar mais alguns hoje. Mas antes eu quero trazer novamente Marcos 11, 23. Aleluia. Abre lá, por favor, ao meio da revista e corrigida. Marcos 11, a partir do verso 22. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa, compartilhar com vocês. A gente tem ouvido a palavra, a gente ouve a palavra a respeito de várias coisas, tantos assuntos. Mas o Senhor trouxe ao nosso coração falar sobre fé nesse mês de setembro. E sabe que eu decidi, dentro do meu coração, irmãos, que setembro vai ser diferente para mim. Eu serei mais intenso a respeito de estudo da fé, sobre estudar sobre fé, viver em fé, declarar a palavra. Irmãos, nós temos uma palavra poderosa que está na nossa boca. E a gente precisa fazer ela trazer resultados, manifestar resultados na nossa vida. Amém? Então eu decidi, irmão, ser mais intenso no estudo da palavra, leitura de livros sobre fé, e eu vou fazer assim no mês de setembro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso não vai ficar para setembro, amém, irmãos? Isso vai ecoar por todo o restante do ano de 2023, vai atingir 2024, 2025, vai impactar o meu futuro, amém? Da minha casa, da minha vida, porque a palavra de Deus, ela funciona. Então, voltando aqui, Marcos 11, 22... E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser, diga comigo, sem discriminação, qualquer, irmão, qualquer que disser. Jesus não disse: olha, se um pastor disser, se um ministro do evangelho disser, se o padre disser, se um evangelista disser. Não, ele disse qualquer, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, diga comigo, sem dúvida alguma. Ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. Olha só o que ele diz. Aqui diz assim, ó, porque em verdade vos digo, na NVI diz: eu vos asseguro. Vos asseguro eu garanto, eu chancelo. É isso que Jesus estava dizendo para mim e para você. É isso que ele está dizendo na sua palavra. Eu chancelo, eu garanto, eu te dou a garantia que se alguém disser, e aí você pode dizer assim: se eu disser, disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas Cristo que fará o que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Aleluia. Eu quero chamar a minha e a sua atenção, como eu fiz domingo, a respeito daquilo que está saindo da nossa boca. Aquilo que está saindo da nossa boca, irmãos, é poderoso. E entenda, faz um bem ou faz o mal. Faz um bem ou faz o mal, aquilo que nós estamos fazendo. Aleluia. Provérbios 18. Põe aí 18, acho que não sei se é o 12 ou 13. Aleluia, o 13. Não é esse não. 20.
Provérbios 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Percebe o que a Bíblia está falando? Do fruto da boca de cada um. A sua boca, ela vai produzir um fruto. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Próximo. Aí ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Já viu pessoas, oh miséria, desgraça, coisa ruim, só sabe falar o que não presta? Diga comigo, morte. Falando morte. A Bíblia diz: a morte, mas também a vida estão no poder da língua. Que eles entendam isso. Temos que analisar, observar bem a palavra. Ele diz: a morte e vida, não diz assim, a morte e vida estão na língua. Ele diz: a morte e vida estão no poder da língua. Há um poder naquilo que você fala. Há um poder naquilo que eu falo. E a gente pode gerar morte ou pode gerar vida. Mas ele diz assim: aquele que a ama, ou outras versões dizem, aquele que bem a utilizar, comerá do seu fruto. A minha pergunta para mim e para você, e você responde apenas para você: qual é o fruto que você está comendo hoje? Será que esse fruto é doce ou é um fruto amargo? Fruto das nossas declarações, fruto daquilo que nós temos crido e falado, fruto de coisas que às vezes temos falado de maneira desapercebida. Como eu gosto muito de citar isso, mas não apenas isso, mas aquela velha expressão: estou morrendo de fome, estou morrendo de sede. Você não está morrendo, meu querido. Para de dizer que você está morrendo, porque você vai trazer morte para o seu corpo. Pastor, é exagero, não precisa disso. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus dá importância àquilo que nós falamos. E nós seremos mais inteligentes do que Deus? Para não nos importarmos, para acharmos que é nada a ver? Ah não, isso é maneira de dizer, isso é besteira. Não. Você não está morrendo de fome, você não está morrendo de cansaço, você não está morrendo de sede, você não está morrendo de nada. Amém, queridos? Morte e vida há no poder da língua. Diga: a minha boca tem poder para gerar morte ou vida. Agora, quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Põe aí a versão ARA, vê se é a ARA que tem isso. Que fala assim. Aleluia. 18, 21 na versão ARA. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Então a palavra de Deus dá importância demais, queridos, daquilo que nós estamos falando. E essa é minha ênfase, como foi domingo, essa é minha ênfase para hoje, para a minha vida e para você. Mudar o nosso modo de falar. Mudar, prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Prestar atenção naquilo que nós estamos falando. 2 Coríntios capítulo 4, aleluia. Verso 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aleluia. A palavra de Deus diz: crie, por isso falei. O apóstolo Paulo disse: eu creio, por isso que eu também falo. Mas olha só o contexto, volta para o verso 7. Verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos lá, pode ir seguindo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. O apóstolo Paulo estava falando aquilo que ele estava vivendo. Somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E ele estava falando dele. Por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então o apóstolo Paulo estava falando: rapaz, a gente está passando circunstância, tribulação, levando pancada, mas a gente está em pé, a gente está firmado, a gente está forte.
avança. E aí ele fala, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, a gente está passando toda essa circunstância, tribulação, sofrimento, mas a gente não desanima, mas a gente não volta atrás, mas a gente não recua, porque nós sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Aquele que trouxe essa palavra está nos fortalecendo, ele não nos deixa parar, ele não nos deixa retroceder, mas ele nos faz avançar, e nós ressuscitaremos também com ele. O apóstolo Paulo, ele olhava para a circunstância e diz, essa circunstância não vai parar, isso não vai me parar, isso não vai me fazer voltar atrás, isso não vai me fazer desistir, por isso eu creio e falo, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei naquilo que eu estou crendo. Então nós precisamos saber naquilo que nós estamos crendo, precisamos entender a palavra de Deus, sabendo, eu estou crendo na palavra, eu estou crendo nas verdades, então eu creio e por isso eu falo, e vai acontecer, está acontecendo, amém? Aleluia, oh glória a Deus. Muda a sua confissão, se ela está errada, muda hoje a sua confissão. Não, pastor, mas eu estou olhando, a minha volta está tudo complicado. A Bíblia diz assim, o semeador saiu a semear, e a semente é se a semente é a palavra, talvez você esteja colhendo hoje o que você plantou lá atrás. Eu sei que existem circunstâncias que vêm sobre nós, que não fomos nós que provocamos, mas eu sei também que existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós plantamos lá atrás, e hoje estamos colhendo o resultado. O semeador saiu a semear, e a semente é a palavra. Então começa a lançar uma boa semente. Ah, mas o negócio está complicado. Começa a lançar uma boa semente, que você vai chegar lá na frente e vai colher desse fruto. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos crer, queridos, começar a crer na palavra. Crer na palavra, crer na palavra. Crie, por isso falei. Então nós precisamos começar a crer na palavra. Esse poder que há no falar é o mesmo poder que nos fez confessar a Cristo Jesus. Sabe, a gente crê, a gente tem fé. Porque se eu perguntar, Eduardo, tem certeza que você vai para o céu hoje? Tem mesmo? O que você fez para ter certeza que vai para o céu? Fez o quê? Aí ele crê que vai para o céu, porque ele, de acordo com a palavra, ele precisa crer com o coração e confessar com a boca. Não é verdade? Romanos 10, 9, põe aí, por favor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa foi a maneira que Deus estabeleceu, através de Cristo Jesus, para a salvação do homem. Você precisa crer e confessar. Crer com o coração e confessar com a boca. Não é porque você é bonitinho, cheirosinho, gente boa, legalzinho, faz obra social, ajuda o pobre, o carente, dá cesta básica, dá alimento, dá cobertor. Não é por isso que você vai para o céu. Isso não salva ninguém. Isso não salva ninguém. É certo que, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós passamos a crer no Senhor, essas obras vão fazer parte da nossa vida, amém? Amar as pessoas, cuidar das pessoas, levar a cesta, o alimento, a roupa, tudo isso. Nós precisamos fazer. Mas não é isso que salva, é crer no Senhor Jesus com o nosso coração e confessar com a boca. Vocês creem nisso? Falar a respeito da salvação, confessar a Jesus, abrir a nossa boca e falar, traz a salvação. A gente acredita que vai para o céu. Só que muitos de nós não acreditamos que se a gente falar ao monte, ele vai se mover. A gente pega a fé e a utiliza e acredita em algumas partes, em outras não. Mas a mesma Bíblia diz que diz para você
que se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. A mesma Bíblia que está dizendo isso, ela fala em Marcos 11:23. Você vai mandar esse monte se lançar no mar, e você vai crer. Mesmo princípio. Coloca lá Marcos 11:23. Aleluia. Oh, Pai bom. Olha só. Romanos, capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, então está dizendo, primeiro você diz. E aí Jesus disse, em verdade vos afirmo que se alguém disser, e aí fala Romanos 10, 9, confessares, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí aqui em Marcos 11 ele diz, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Então os mesmos princípios para a salvação, que nós acreditamos, nós temos certeza, nós temos convicção, de que se Jesus voltar hoje, vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos com ele. Essa mesma convicção, esse mesmo princípio, também é o princípio para que você possa fazer as coisas acontecerem. Crer com o coração, confessar com a boca, dizer ao monte sem duvidar. Agora, por que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, irmãos? Se a palavra é a mesma, o poder é o mesmo, é dele. Não é porque a minha boca tem algo especial de mim mesmo, não, mas é porque Jesus determinou dessa forma. Porque ele estabeleceu assim, meu filho, deixa eu te falar. Porque ele poderia dizer para Pedro, quando Pedro falou, Jesus, a figueira que amaldiçoaste secou. E ele poderia dizer, rapaz, eu sou Jesus, está pensando o quê? Estou cheio do Espírito Santo, Pedrão. Cola comigo, rapaz. Não. Jesus, ele disse, Pedro, rapaz, tem que ter fé em Deus, Pedro. Tem que ter fé em Deus, Pedro. Creia, rapaz. E aí ele disse assim, ele não disse, olha, se eu, Jesus, disser, vai acontecer. Ele disse, não, Pedro, não é porque eu sou Jesus, não. Ele falou assim, se você tiver fé em Deus, Pedro, você e qualquer um que disser a este monte, para se lançar no mar, vai acontecer. O mesmo Jesus que fez, ele disse, você também pode fazer assim. Aleluia. Então, irmãos, diga ao seu monte, não é para você sair transportando o Monte Everest de lugar. Qual é o monte que está diante de você? Qual é o obstáculo, qual é a dificuldade que está diante de você? Ao invés de você olhar e dizer, céus, vida, azar. Abre a boca para dizer, sai. Lança-te daqui. Qual é a dificuldade, qual é a barreira, qual o obstáculo que está diante de você? E talvez você diga, como vou fazer, como vai acontecer, como eu vou mudar? Diga comigo, falando. Aleluia. Olha para aquele monte de conta atrasada e fala para ele, todo atraso desaparece em nome de Jesus. Eu lanço daqui todo atraso, todas essas contas pagas, todas essas contas quitadas. Não é para você dizer, desapareça, queima e some. Não é para dar prejuízo para o comerciante, não, irmãos. É para você dizer assim, olha, todas essas contas eu creio que estão pagas. Eu declaro todas essas contas pagas. Eu declaro o dinheiro chegando, toda a provisão chegando. Não é assim que você está crendo? Crie, por isso falei, então fala. Aí tem gente que fala assim, esse negócio do verbo da vida, de falar, de chamar dinheiro, de não sei o quê, isso é conversa, isso não existe não. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia, pelo amor de Deus. O problema é que a gente quer fazer uma coisa mística. Vou fazer uma oração forte e o Senhor eu vou honrar o Senhor, vai cair um fogo do céu e junto com o fogo vai cair uma maleta de dinheiro, porque Deus faz milagres. Irmãos, Deus não estabeleceu dessa forma não. Se Ele quiser mandar uma maleta de dinheiro, Ele manda para você, caindo do céu, um anjo vindo trazendo, caindo bem na sua cabeça. Mas não é para ficar mistificando a coisa não. Porque existem coisas que Deus vai fazer, Deus vai trazer, mas existem coisas que Ele mandou você e eu fazer. Tipo, falar. Falar ao monte. Aí porque eu cresci em um ambiente, eu cresci dentro da igreja. Se eu ouvisse um negócio, irmãos, se eu ouvir um negócio desse aqui, no meio onde eu cresci, eu sei que as pessoas vão olhar assim, heresia, está mudando a palavra. Mas irmãos,
Na verdade, agora é que eu li a palavra. Agora é que eu entendi a palavra. Então, né? Você quer ser demais. Isso é orgulho, falta de humildade. Irmãos, falta de humildade é você falar assim para Jesus: olha, Jesus, leva mal não, mas o senhor não sabe, não é assim que acontece. Esse negócio que o senhor disse de dizer ao monte ele ser transportado, não é bem assim, eu vou explicar para o senhor. Isso é falta de humildade. Não é você, humildade é você dizer assim: Senhor, se a tua palavra diz assim, se o Senhor falou assim na tua palavra, então assim vai ser. Isso é ser humilde, isso é honrar ao Senhor, obedecer a palavra dele. E nós estamos lendo. Se você não leu, depois você me pede todos esses versículos. Eu vou passar para você ler na sua Bíblia, na sua casa. Porque nós estamos falando da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos entender, a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E porque não conhece o princípio da fé, de crer e falar, muitas pessoas estão assim: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, manda, Senhor, manda, opera um milagre, me dá, e vive clamando, pedindo, pedindo. Vai lá para o verso 11, 24. Eu não posso pedir? Pode. Olha lá, verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, ou seja, você pode orar, não pode? Pode. Só que ele diz assim: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Isso significa o quê? Isso mostra para mim e para você o quê? Que se eu pedir, eu preciso crer que eu recebi. Certo? Amor, me dá esse celular, é meu celular, por favor. Eu pedi para ela e eu recebi, amém? Agora eu vou ficar: amor, me dá aí meu celular. Me dá aí meu celular, amor. Pega aqui para mim o celular, traz aqui para mim, por favor. Tem lógica isso, irmãos? Se eu já recebi, por que eu vou ficar pedindo? É o princípio da palavra. Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, aí ele: não, pastor, mas eu ainda não vi a minha bênção. Não, ele não está dizendo para você ver. Ele não está perguntando se você vê a bênção, fica tranquilo. Ele está dizendo: o que você pedir em oração, creia que já recebeu. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você em oração pediu, creia que você já recebeu. Então está feito, irmãos. Quando você recebe uma coisa, você faz o quê? Porque você é educado, você agradece. E aí você vai olhar para Jesus. Quando você pediu o celular para Jesus, você vai: Jesus, obrigado, porque eu criei que eu recebi, então eu já te agradeço. Obrigado pelo celular. Obrigado, Senhor, pelo celular. Obrigado pelo celular. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelo meu carro. Obrigado pelo meu emprego novo. Obrigado pelo crescimento dos meus negócios. Obrigado pela saúde no meu corpo físico. Aleluia. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Como que vai ser dado? Vou fazer igual Davi, vou lançar a cara no pó, vou vestir panos de saco e cinza na cabeça. Não. Você está em uma nova aliança. A nova aliança que Jesus proporcionou para mim e para você, que nós ceiamos, lembrando da nova aliança, diz assim: olha, você pede, crê e lhe será dado. Pronto, é assim. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias eu estou meditando em Marcos 11, 22, 23, 24. 11, 22, 23, estou lendo 1, 2, 3, 10, 15, 20 vezes. E estou orando: Senhor, me dá entendimento, me dá compreensão dessa verdade. Porque, irmãos, assim como eu tenho convicção que eu sou salvo, meu irmão, eu preciso ter convicção daquilo que eu vou falar e vai acontecer. Talvez você saia daqui animado, e é bom mesmo sair animado. E amanhã, quando você for falar, parece: nossa, ontem estava tão assim, parece que tinha uma áurea, um espírito, uma unção pegando junto assim. Irmãos, a palavra que você vai declarar, que você vai ler amanhã, é a mesma que nós estamos falando hoje. Com emoção ou sem emoção. Você sentindo arrepio ou não sentindo arrepio. Marcos 11, 22, 23, 24, continua funcionando. Tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Tudo que disser lhe será feito. Oh, aleluia. Aleluia. Diga comigo: é para mim. Aleluia.
Eu vou ler aqui rapidamente, não precisa nem abrir ali. Mas olha só a importância do que nós falamos. Eu vou finalizar com esses textos aqui. Aleluia. Vou finalizar com esse não, com outros. Mas olha só, Provérbios 12, 13. Você pode anotar e você lê depois. Provérbios 12, 13 diz: o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Ou seja, o ímpio se enlaça ou se enrola por aquilo que fala. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Ou seja, aquilo que nós falamos pode promover edificação. Provérbios 13, 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Ou seja, os nossos lábios podem produzir conservação da alma ou perturbação. É a palavra de Deus ou não é? É importante aquilo que nós falamos ou não é? Rapaz, eu preciso ser mais cuidadoso com o que sai da minha boca. E deixa eu falar uma coisa, irmãos. Talvez você pense: não vou abrir a minha boca para murmurar. Não vou abrir a minha boca para falar que está ruim. Isso mesmo, não faça assim. Só que mais do que isso, abra a sua boca para falar aquilo que você quer. Abra a sua boca para falar aquilo que você crê. Não é apenas a gente dizer: não, nunca mais eu vou dizer que eu estou morrendo de fome. Não, eu estou com muita fome. Nossa, eu estou não, estou com muita sede. A gente começa a se policiar. E aí a gente começa a mudar o nosso vocabulário. Para de dizer que está morrendo. Para de dizer que está morrendo. Para de dizer que não vai dar certo. Para de dizer que o negócio está horrível. Para de dizer que o negócio está ruim. Parou? Agora começa a mudar a sua confissão. Começa a mudar a sua confissão. As minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. As minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. As minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Pastor, onde é que já se viu que isso vai funcionar? Na palavra. Na palavra. Na palavra. Por que eu vou inventar outra forma de fazer se eu tenho a palavra? O que está saindo da nossa boca? Mais do que a gente parar de falar o que não deve, é a gente começar a falar o que deve, queridos. Os meus filhos são abençoados, os meus filhos são geração eleita. Os meus filhos terão um bom casamento. Você que é pai, começa a declarar hoje sobre o casamento dos seus filhos, sobre a vida dos seus... Não, meu filho só tem 13 anos, meu filho só tem 8, meu filho só tem 2, meu filho só tem 1. Lança o pão sobre as águas, e depois de muito acharás. Começa a falar hoje, começa a falar aquilo que você quer. Até porque você tem uma infância, tem uma adolescência e tem toda uma juventude do seu filho. Começa a abençoar a vida dele. Aleluia, a palavra é poderosa, queridos. A palavra de Deus diz que há um poder no falar, morte ou vida. E olha só, Deus, se a gente olhar para a palavra de Deus, ele diz: olha, meu filho, eu te abençoei com toda sorte de bênção. Eu sou o teu guarda, eu protejo a sua entrada e a sua saída. Você será abençoado no campo, na cidade. Tudo que você tocar a mão prosperará. Tudo que você colocar a planta dos seus pés será teu por herança. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Só que a gente precisa, sabe o que, irmãos? Concordar com Deus. A gente precisa concordar com Deus. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Não dá para eu andar com o pastor Joselito se eu não estiver de acordo com ele. Se ele pensa de uma forma totalmente diferente da minha, não dá para a gente andar junto, não dá para a gente estabelecer um projeto junto, não dá para a gente caminhar, porque a gente pensa diferente. Não dá. Então você e eu precisamos concordar com Deus. Porque Deus não vai mudar, meu querido. Deus não vai mudar. Então quem precisa mudar sou eu. Mudar como, pastor? A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Então não dá para eu dizer assim, olha, está faltando. Ai, vai faltar. Esse mês não vai dar. Esse mês eu não vou ter. Ei, começa a chamar dinheiro. Dinheiro eu chamo você. Dinheiro eu chamo você. Esse boleto aqui está pago. Dinheiro eu chamo você. Venha para eu pagar esse boleto. Dinheiro eu chamo você para pagar essa prestação. Dinheiro eu chamo você, venha. Quanto você precisa, irmão? Seja específico. Eu preciso de 3.000. Começa, eu chamo 3.000. Eu chamo 3.000. Até tal data, 3.000 reais vai chegar nas minhas mãos. Até tal data, 3.000 reais vão chegar às minhas mãos. 100 reais vão chegar às minhas mãos. 500 reais vão chegar às minhas mãos. Crie, por isso falei. Fala o quê? Você precisa falar aquilo que você crê. E você crê que se você tem um boleto de 500 reais, você vai crer para chegar a 200? Então fale o que você crê. Aleluia. Aleluia. Sabe que Deus não quer você passando necessidade? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E uma das formas que Ele fez para te suprir é te dando a fé do tipo de Deus que você já recebeu. E te dando a instrução. Se você crê em Deus, você vai falar e vai acontecer. Aleluia. Então a gente precisa começar a falar. Precisa começar a falar. E eu vou finalizar com esse que eu quero que você abra 2 Coríntios no capítulo 4. Aleluia. Queridos, eu sei que talvez você saiu da sua casa, passou o dia hoje, aproveitou o feriado, foi a fazer aquela planilha, foi arrumar aqueles boletos e você viu que os boletos estão lá. Você viu que está faltando. Talvez você abriu a geladeira da sua casa, você diga, está faltando. Talvez você abriu a despensa da sua casa e diz, está faltando. Talvez você esteja diante de um problema e diz, eu não tenho como resolver, eu não consigo. Aleluia. Mas eu quero que você pegue esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, diga comigo, é pela fé. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, aleluia. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, aleluia. Sabe que deixa eu contar um testemunho, eu vou finalizar isso com um testemunho, e pode ser, eu creio que vai servir para você. Em um determinado tempo na minha vida eu tive uma empresa, eu fui sócio de uma empresa, tive uma pequena parte nessa empresa, não era o sócio administrador, mas no final desse negócio, depois de um certo tempo, havia uma dívida de 300 mil que estava recaindo sobre o meu nome. Diga comigo, 300 mil. A Valéria chega a abrir um olho, ó senhor. Reais, graças a Deus era só reais. Mas também não ia fazer diferença, não foi pela fé. E aquilo me incomodava muito. E um dia eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, isso não é meu, isso não me pertence. Está sendo atribuído a mim. Isso me traz um dano. Eu orei ao Senhor e comecei a declarar que aquele problema seria resolvido, que aquele problema seria resolvido. Isso depois de, não sei, 2, 3, 4 anos que não tinha sido resolvido e não havia uma solução, a não ser pagar. Em um determinado momento, queridos, o Senhor falou comigo e disse para eu fazer um contato com um contador. O Espírito me trouxe essa inclinação. E eu fiz um contato com um contador, um profissional de contabilidade. Para tratar do caso, ele foi lá, recuperou a documentação. E ele falou, olha, deixa eu te falar, está aberta aí eu não sei o nome, mas eu sei que tinha sido aberta uma oportunidade, uma forma lá na Receita Federal de se resolver aquilo ali. Sabe o que eu precisaria fazer? Eu precisaria preencher uns formulários. Eu falei, meu amigo, me dá aqui esses formulários. Só que tinha um outro negócio pendente, eu tinha que pagar R$500
para que ele conseguisse dar entrada nesses formulários na Receita Federal. Fui lá, paguei R$ 500, ele deu entrada nos formulários e ele falou assim, rápido, porque semana que vem fecha, era o último dia. E aí eu sei que eu fiz isso, paguei os R$ 500 lá, era no final, e já no final do mês ia encerrar aquela oportunidade. Eu fui lá, paguei a taxa de R$ 500, fiz isso aqui, preenchi um formulário, e ele foi lá, deu entrada, e aquilo tudo saiu do meu nome. Aleluia. Algo que era de alguns anos, estava no meu nome. Irmãos, eu não estou falando de você dar um calote na receita, eu não estou falando de você não pagar a conta de água, luz, as casas pernambucanas, americanas, o mascate, seja quem for. Mas, irmãos, aquilo que era naturalmente impossível, eu olhava assim, Senhor, aleluia. Diga comigo, eu criei, por isso eu falei. Agora, irmãos, fique tranquilo, porque não foi hoje, eu falei hoje e amanhã aconteceu, não. Eu passei 4 anos pedindo a instrução, pedindo a direção e declarando: as minhas contas estão pagas, eu tenho dinheiro sobrando. E o boleto estava dizendo: não, você tem 300 mil para pagar. E as minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. E a minha conta de água e luz estava atrasada. Mas você precisa perseverar na fé, permanecer na palavra. Aleluia, a palavra de Deus funciona, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, queridos. Não é por causa da sua força, mas é aquilo que Deus mandou você fazer, você precisa fazer. Você precisa mudar a sua confissão. Começa a mudar a sua confissão. Você pode ficar de pé, aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Você precisa mudar a sua confissão. Você precisa sair daqui decidido a começar a falar. Falar o quê? Falar as verdades da palavra. Falar a verdade da palavra. Aquilo que você está crendo no coração. Aquilo que você está crendo no coração. Alinhar da palavra, irmãos. Nem tente inventar coisas. Senhor, então eu quero a casa daquele irmão. Eu quero que o Senhor mate aquele outro. Leva aquele para o Senhor. Não. É a palavra. Amém? Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. Ele está sempre de acordo com a palavra dele. Aleluia. Mas é tempo de você e eu, irmãos, mudarmos a nossa confissão. É tempo de nós usarmos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele disse: ei, Pedro, tenha fé em Deus, rapaz. Tenha fé em Deus. E ele não disse: Pedro, porque tu és meu discípulo, tu serás um apóstolo e poderás dizer. Não, ele disse: a qualquer um. Qualquer que disser a este monte. Sabe, queridos, que hoje seja uma noite em que você vai começar a abrir a sua boca e dizer aos seus montes, os montes que estão diante de você, os montes que estão diante de você. Você vai crer e vai começar a falar o quê? Aquilo que você crê. Você crê em restauração das suas finanças? Começa a falar. Você crê que os seus filhos serão restaurados? Começa a falar. Você crê se o seu filho está na droga? Se seu filho está com problema de relacionamento, começa a crer e declarar: meu filho ama o Senhor. Meu filho não é um drogado, meu filho não é um dependente, meu filho não é um alcoólatra, meu filho não é um marginal. O meu casamento funciona, o meu casamento vai dar certo. O meu casamento vai ser restaurado, a minha família será restaurada. Começa a falar aquilo que você crê. Aquilo que está no seu coração, começa a crer. Não é por causa da sua boca em si, mas é aquilo que Jesus falou para você fazer. Você vai estar em obediência a Ele. Quando nós obedecemos, quando nós andamos de acordo com a palavra, irmãos, a Bíblia diz que Deus vela para cumprir essa palavra. O próprio Deus vela para cumprir essa palavra. E ela vai se cumprir na sua vida. Amém, Eduardo? Ela vai se cumprir. Agora começa a levantar todos os dias e agradecer ao Senhor. Ora ao Senhor, peça a Ele. Comece a agradecer. Comece a declarar aquilo que você crê. Pai, obrigado. As minhas contas estão pagas e eu tenho dinheiro sobrando. Obrigado, Pai, pela minha casa. Obrigado, Pai, pelo meu carro. Obrigado pela reforma da minha casa. Sabe, irmãos, começa também a colocar nas suas declarações aquilo que está no coração do Senhor a respeito da sua vida. Pai, obrigado porque o teu chamado na minha vida vai se cumprir. Pai, obrigado porque eu vou ter ousadia. Eu vou ter ousadia para dizer sim para o Senhor.
Eu vou ter, dizer, ousadia para ser um pastor, para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um mestre. Eu vou ter ousadia para ser o empresário que o Senhor me chamou para ser. Obrigado, Pai, por ousadia para ser o médico que o Senhor me chamou para ser. Para ser o advogado, o contador, o escritor que o Senhor me chamou para ser. A nossa fé precisa funcionar também para as coisas espirituais, irmãos, porque isso é espiritual. E nós precisamos começar a desejar aquilo que está no coração de Deus também. É lícito a sua casa, o seu carro, as suas contas pagas. Mas existe também um chamado do Senhor para a sua vida. Talvez o Senhor tenha te chamado para ser um missionário, sair da sua casa, do meio da sua parentela, da sua família. E você talvez até hoje não tenha tido coragem de começar a dizer: Senhor, obrigado por ousadia. Obrigado por ousadia para obedecer a tua instrução. Obrigado por ousadia para obedecer a tua palavra. Obrigado por ousadia para servir ao Senhor na igreja. Aleluia. Talvez você não sinta hoje, talvez você nem queira hoje, mas começa a dizer: Senhor, obrigado por ousadia para cumprir o teu chamado para a minha vida. Talvez você não saiba nem qual é o chamado de Deus para a sua vida, mas você vai descobrir nele. Mas começa a se dispor diante do Senhor. E crê em coisas grandes, irmãos, e crê em coisas grandes para a sua vida. Aleluia. Tem alguém aqui em nosso meio que não entregou a sua vida para Jesus, não fez aquela confissão, como nós lemos em Romanos, crê com o coração e